Eu peço agora que todo mundo desligue o áudio. Tem uma função aí no Google Meet, que é você bota o mouse em cima da apresentação e tem um pino. Aí você clica no pino, ele fica com a tela, né? Vai focar exatamente na apresentação. Então, eu peço que todo mundo use essa função do Google Meet na fase de apresentação. Se alguém que quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário, pode me interromper a qualquer hora da apresentação. É só ligar o áudio e me chamar, e daí a gente interrompe e abre uma discussão. Não tem nenhum problema. Isso aqui não é um monólogo, isso aqui vai ser uma disciplina, né, que a gente vai construir um conhecimento e assim deve ser, né? E o conhecimento ele é construído de forma coletiva. Então, as discussões são muito importantes para a construção do conhecimento. Até porque é uma disciplina que foge muito além assim de conhecimentos técnicos específicos, né, de geoprocessamento, estatística, modelagem ou técnicas de laboratório, enfim, não é uma disciplina que é muito mais geral do ponto de vista de conhecimento, né? Então, tem muito conceito aqui de filosofia da educação, filosofia da ciência que a gente vai apresentar, e também tem uma discussão sobre pesquisa, fazer ciência, sobre a profissão de cientista, né, de pesquisador, e isso muitas vezes está assim, tá duvidoso, né, na cabeça de cada um que entra num programa de pós-graduação estrito sensus, que é para fazer exatamente, né, tem uma diferença bem importante, né, do programa de pós-graduação de estrito sensus para lacto sensu. O estrito sensu, ele visa a formação de cientistas, então, e o lato sensu é fazer uma especialização, é tipo uma expansão da sua formação acadêmica, ou um programa de pós-graduação lato sensu. Então, foca mais na parte profissional, enquanto o estrito sensu, ele foca mais na parte científica, e aí entra uma questão relevante, né? Onde estou? Onde estou? Vocês não caíram de paraquedas, né? Vocês fizeram uma seleção consciente, né, do que queriam. E vocês queriam estar no programa de pós-graduação de recursos hídricos, uma seleção duríssima, né, com mais de 100 concorrentes, né? Essa última seleção foi muito dura, apesar de ter 20 vagas. Foi uma seleção bastante concorrida e vocês foram os selecionados. Então, não foi por acaso, né? Vocês não caíram de paraquedas no programa de pós-graduação. Tudo foi muito planejado na vida de vocês, né, para chegar nesse momento. Só que é importante saber onde a gente está, onde a gente quer chegar, o que é que eu quero com esse programa de pós-graduação, estrito sensu, para a minha vida, para a minha formação. Então, isso tem questões maiores, questões muito maiores do que um diploma colado, né, pendurado ali na parede do teu quarto. Tem questões muito maiores. Então, eu queria começar essa videoaula exatamente falando sobre isso, né? E do papel de cada um dentro de um programa de pós-graduação, certo? Então, se enxergar como um elemento, como uma peça, para que a gente possa, para que o crescimento, né, do conhecimento seja fortalecido ao longo, né, do tempo, né? O fazer ciência, né? É isso que é para esse propósito que a gente está nesse programa. Bom, eu vou começar me apresentando e dizer que é uma situação atípica, né, que a gente está vivendo, e é a minha primeira aula por videoconferência. Eu nunca fiz uma aula em videoconferência. Eu estudei algumas ferramentas, né, para
para fazer essa aula de hoje, né, como o OBS, Google Meet, né, como integrar o OBS com o Google Meet. Vocês estão me vendo em paralelo à minha apresentação, então isso é possível porque eu estou usando um programinha que faz esse gerenciamento de telas, né? Pega a minha imagem da câmera, eu coloquei a minha imagem ali no canto superior direito para não atrapalhar tanto a publicação, e tudo isso requer conhecimento, estudo, e a gente não foi preparado para isso, né? Quando a gente fez concurso para ser professor, a gente não se preparou para esse tipo de situação. Então, tudo é muito novo. Então, eu peço paciência, primeiro, né? E a colaboração de vocês na construção juntos, né, de uma disciplina com um formato completamente diferente do que ela é dada, né? Usualmente, né? Que é presencial, que tem troca, né? Uma troca efetiva ali com relação a comportamento. A gente, quando está presencialmente, a gente, quando faz uma aula presencial, a gente sente muito o feedback imediato, né, do público. Então, o professor, ele consegue conduzir melhor, muitas vezes, né, a aula, pelo que ele está percebendo ali, exatamente, né, no ambiente, nas caras, nos gestos, no interesse, se está conectado no celular, se está pensando na vida, se está, enfim, refletindo, se está focado mesmo na aula, como deve ser. Então, é uma situação muito diferente, eu não consigo perceber, eu não consigo ter a percepção de vocês, desse retorno. Então, para mim, isso é uma dificuldade, tá? Por outro lado, eu vejo que é uma oportunidade. Então, tem uma dificuldade e tem uma oportunidade. A oportunidade de aprender. Quanta coisa eu já não aprendi, né, para estar aqui hoje para falar para vocês. Quanta coisa eu não tive que me aprofundar, estudar para dar essa aula. Então, tem uma oportunidade nova dentro desse cenário, na vida de cada um, e a gente precisa aproveitar. Não pode ficar de braços cruzados, esperando, isso aqui vai acabar em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não pode, não dá para ficar de braços cruzados esse tempo todo. A gente tem que agir. A gente tem que começar a ler, a gente tem que começar a fazer a nossa dissertação. A dissertação de vocês não começa quando acabar a pandemia. Não. Já começou e, e vocês não devem se acomodar por essa situação, né? Porque a gente percebe esse tipo de comportamento, de acomodação, por conta dessa paralisação geral, né? A gente percebe, não vou fazer nada, eu vou esperar esse tempo passar, mas que eu digo que os prazos, eles não vão modificar, né, no ambiente de pós-graduação. Então, foi por isso que o colegiado decidiu trazer essa solução para vocês, porque vocês precisam dessa carga horária para progredir e fazer com que o segundo ano, né, do mestrado ele fique mais exclusivo para trabalhar na dissertação. Então, com essa preocupação, o colegiado aprovou esse formato. Tenho certeza que não vai ser fácil, né, para todo mundo, mas a gente precisa encarar. Eu acho que essa é a mensagem. Precisamos encarar os desafios, as dificuldades. E encarar, muitas vezes, não é fácil. Para uns, são mais fáceis, é mais fácil do que para outros, né? Encarar dificuldades e desafios. Para uns, cria uma situação de paralisia. Para outros, não, motivação. É motivação para seguir em frente. Mas a mensagem que eu passo inicialmente é essa, né? Tentar não se paralisar por essa situação e não se acomodar. A gente precisa seguir em frente pensando na nossa dissertação, pensando na nossa temática, na temática, né, de cada um ali, né, que cada um tem para a sua pesquisa. Uma coisa muito importante, né, que aconteceu esse ano na pós-graduação, vocês já entraram com os orientadores já definidos, então isso é muito legal. O que é que estava acontecendo?
sempre, né, a turma entrava, passavam-se 6 meses até quase um ano, já perto da elaboração do plano de dissertação, e o aluno ainda estava conversando, né, com os orientadores, possíveis orientadores, né, de temas, né, fazendo aquela ida, aquela conversa ali, né, para ver qual tema me interessava mais. Hoje não, hoje vocês entraram em um programa de pós-graduação com um professor já orientador definido e muito provavelmente cada um já tem uma temática, já tem um tema a seguir. Está encaixado num projeto de pesquisa com uma temática, então isso é muito relevante. Sobretudo para essa disciplina, porque sem essa definição de temática, de orientador, ficava muito difícil direcionar leituras para cada um, porque as leituras precisam ser específicas para cada temática. Então, numa disciplina tão abrangente como essa, eu não posso me dar o luxo de falar coisas só genéricas. Não dá para ficar falando só coisas genéricas aqui. Não, a gente precisa já focar na dissertação de cada um. Então, com essa preocupação, o colegiado, de forma assertiva, trouxe, né, para vocês essa questão de já definir temática e orientador logo no início da vigência, né, da vigência no programa. Então, isso foi muito positivo, isso está ocorrendo pela primeira vez e me deixa muito animado para desenvolver um trabalho mais específico com cada um de vocês. Bom, falado isso, queria me apresentar. Então, meu nome é Carlos Roberto. Alguns de vocês já me conhecem, né, pelos corredores ali do CETEC, da UFAL, mas eu estou vendo ali pelos nomes, não conheço alguns, tá? Talvez alguns são de fora do estado e, e aí a gente não conhece. Então, eu primeiro vou abrir o momento, né, para fazer uma apresentação rápida aí de todos os participantes desse meeting, né? E eu queria só detalhes básicos, né, de cada um de vocês, como o nome, a formação e terceiro, qual é a percepção sobre o alcance dessa disciplina na sua formação. Cada um vem aqui com uma expectativa, tá? Todo mundo, quando faz uma disciplina, ele traz uma expectativa na bagagem. E eu queria ouvir de vocês exatamente essa percepção de cada um. A minha percepção é essa sobre o que essa disciplina pode trazer, complementar na minha formação. Então é isso. De forma bem sucinta, rápida, o nome, a formação e essa percepção. Vamos começar por ordem alfabética, Ana Karine. Pode ligar o seu áudio e se apresentar, por favor. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Eu sou Ana Karine e sou graduada em Engenharia Civil. Eu estudava em Caruaru, na cidade de Pernambuco, e me formei no Unifavi. A respeito da minha percepção sobre essa disciplina é de grande aprendizagem. Eu tive uma disciplina semelhante na graduação, porém foi bem no início, bem distante no caso de realizar o TCC. Então, como agora eu estou vendo ela antes de fazer a dissertação, eu acredito que irá ser de grande proveito para a elaboração da dissertação posteriormente, pelo aprendizado que eu vou ter, por ter, no caso, um olhar mais crítico a respeito de cada tópico que precisa ter em uma dissertação e também de inserimento nessa questão de pesquisa. Como eu sou da área de exatas, às vezes essa questão, o hábito de escrever, o hábito de grandes leituras, às vezes não é tão presente. Então, eu acredito que com essa disciplina eu vou aprender bastante a respeito. Obrigado, Ana Karina, pelos comentários. Foi muito legal a sua percepção. Você trouxe coisas de graduação também, mas vou anotei aqui, depois no final eu comento tudo de uma vez. Vamos passar agora para Ana Paula Infante.
Olá, professor, bom dia a todos. Eu sou Ana Paula, eu sou de fora, sou formada em Geologia pelo UFMT, formei ano passado. E quanto à percepção, à expectativa a esse curso, eu creio que vai dar mais um embasamento teórico para a elaboração de um artigo científico, que seria a minha ideia. E na graduação a gente não teve nada baseado nisso, nada de como escrever uma dissertação ou até mesmo um TCC, né? Então, eu acredito que seja de grande importância para a gente ir norteando e ver as características que a gente precisa ter para poder elaborar um bom artigo, para uma boa revista e para uma dissertação também que futuramente vá ajudar a população, vá ser publicado, enfim. Acredito mais nesse fundamento teórico, que ela possa nos aprofundar. Ótimo. Muito bom, Ana Paula. Vamos passar agora para a Anitta. Bom dia, gente. Bom dia, professor. Meu nome é Ana, fui Ana Letícia, né? Temos outros anos. Durante a graduação, tive a oportunidade de participar do programa de educação tutorial e também de iniciação científica. Então, eu já tenho alguma familiaridade com escrita de artigos, mas durante a disciplina, minha expectativa é que eu possa aprofundar esse conhecimento, não só na escrita, mas também na leitura, porque eu sei que existem técnicas para otimizar esse processo de leitura enquanto a gente está fazendo revisão bibliográfica, então eu espero que a gente tenha a oportunidade de trabalhar isso aqui. Achei muito interessante o que o senhor comentou sobre direcionar as leituras para a linha de atuação da gente especificamente, e também tenho a expectativa que a gente consiga um norte para publicações que sejam mais relevantes para o programa de pós-graduação, para que a gente possa contribuir de alguma forma para o aumento do conceito do PPG-RHS. Obrigado, Ana. E também agradeço a preocupação aí com o programa. Vamos passar para a Fernanda. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu sou Fernanda, eu sou formada em Engenharia Ambiental e Sanitária na Universidade Federal de Sergipe. E o que eu tenho, assim, com relação a essa disciplina, eu tive uma disciplina parecida na graduação, mas acho que teve muita parte teórica, mas contando, assim, o início dessa questão, então eu não tenho muitas recordações de algo que realmente eu utilizei após a disciplina. Eu tenho alguns artigos publicados, então eu tenho um pouco dessa familiaridade com a escrita, mas foi algo que eu tive que procurar posterior à disciplina. Então eu acredito que essa disciplina vai ajudar a gente nessa questão de publicação de artigos e também na nossa dissertação, né, já que, como o senhor já vai direcionar, já vamos começar a ler, e acredito também que nessa quarentena a gente acabe adiantando também essa questão da dissertação, né, como o senhor falou que todo mundo já sabe quem são os orientadores, então isso já tem a questão dos orientadores, e o senhor orientando que a gente vá já para a nossa, já direcionando os artigos na nossa área, acho que isso já vai ajudar a gente a ir casando, né, as disciplinas e, querendo ou não, evoluindo também junto. Ok, Fernando, obrigado pelos comentários. Fernando Pacheco. Oi, professor, bom dia a todos. Eu me chamo Fernando, sou graduado em Engenharia Ambiental pela UNIT, em 2018, e durante a graduação eu não tive muito contato não, com essa produção de artigos, foi sempre voltado mais para a parte técnica, então eu espero da disciplina aprender bastante a construir, a produzir artigos e aprender também quais são as técnicas que a gente pode usar para produzir de um jeito melhor. Ótimo. Isso aí a gente vai ver, tudo na disciplina, sim. É bom essa percepção que você teve também sobre de escrita, né, do que é que vem na disciplina sobre essas técnicas, né? Isso aí a gente vai trabalhar também. Heloísa Domingos, sua vez.
Oi, bom dia, professor. Bom dia a todos. Meu nome é Heloísa. Eu fiz engenharia ambiental e sanitária também na UFAL. E ao longo da graduação eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos de iniciação científica, então eu tive algumas experiências com publicação de artigo, mas assim, mais coisas voltadas para congressos, simpósios, essas coisas. Então eu acredito que essa disciplina vai fornecer a gente as ferramentas e um embasamento maior, mais voltado para uma coisa mais aprofundada, para publicação em periódicos, e justamente facilitar a gente nesse processo, que a gente possa ter maior maturidade na escrita, na leitura de artigos, esse tipo de coisa. É isso. Muito bom. Ótimo. Vamos passar para a Heloíse. Bom dia, gente. Bom dia, professor. Meu nome é Elise. Eu sou formada em Engenharia Ambiental e Sanitária pela UFAL. E, assim, o que eu espero muito dessa matéria aí do curso é um norte de como a gente pode ler e também na parte escrita dos artigos, porque a gente sempre, como a maioria do pessoal, acho que a gente já teve um contato durante a graduação com iniciação científica, ou programa de educação tutorial, ou TCC, entre outros, de escrever um pouco e ler um pouco de artigo. Porém, a gente sempre acha que o que a gente faz está bom. E, às vezes, uma pessoa experiente, mais experiente, olha e vê que não está bom. Então, eu acho que essa matéria, essa é a hora da gente conseguir um norte maior de como fazer isso, de como ler, de como escrever e também de como submeter artigos em revistas que tenham uma visão muito maior lá fora do que a gente pensa. E eu acho que é isso. Ótimo, Heloíse. Kessia, sua vez. Oi, professor. Oi, turma. Eu sou Kessia, sou engenheira ambiental e sanitarista, formada pela Universidade Federal de Alagoas. Assim como os meus colegas já falaram, tive contato com publicação de artigo na iniciação científica, no TCC. Paguei uma disciplina no início do curso, um pouco parecida, mas no início do curso não teve muita aplicabilidade, porque a gente não via muito como iríamos, como estava distante ainda do TCC, a gente acaba não focando muito. Tem as matérias de cálculo e tudo mais. Mas agora, essa disciplina, ela nos traz aquela expectativa, tanto das ferramentas, como já foi citado, para que nossos artigos fiquem melhores. Também a experiência que o senhor tem, né, para nos passar, para que nossos artigos eles fiquem, como a nossa colega já falou, fiquem muito mais proveitosos para a área científica acadêmica. Ótimo, Kessia. Vamos passar agora para Kissila. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Eu sou formada pela UNIT em Engenharia Civil e a minha percepção em relação à disciplina é realmente de aprendizado, como todos, a maioria já falou, em relação às técnicas de escrita, às leituras mais direcionadas, publicação de artigos, submissão em revistas, em eventos, em congressos, que sejam de maior relevância para a nossa área mesmo. Ótimo. Percepção do alcance, né, das submissões, onde submeter, quais são os canais, né, tudo isso também vai ver. Vai colocar os prós e contras, né, na disciplina. Boa. LG? Você conseguiu ajeitar o áudio? Ah, ele não conseguiu ajeitar o áudio, mas ele disse que vai escrever.
Então, deixa eu ir falando, apresentando o LG também, né? O LG, ele é engenheiro civil formado pela UFAL e consultor na área de recursos hídricos e saneamento. E ele é aluno doutorado da UFPE. Eu acho que o LG ele é o único participante externo, ele está fazendo como aluno, né, da UFPE, aluno especial essa disciplina. Vamos passar para... Depois a gente tem a percepção dele aí, talvez ele possa escrever o texto, mas vamos passar para Marconi. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Estamos travando. Oi? Bom dia, Marconi. Estamos te escutando, perfeito. Pode falar. Ah, certo. Foi só a imagem aqui, travou. Bom dia, gente. Meu nome é Marconi. Eu sou formado em Engenharia Química pela UFAL. Na graduação, eu até tive contato com a escrita científica. Fiz alguns artigos para congresso, coisa pequena. E, assim, embora os orientadores tenham ajudado muito, eu sempre senti mesmo a falta de ter um embasamento teórico, algo que eu pudesse me basear mais, até porque de pessoa para pessoa varia um pouco o como a pessoa gosta de fazer a escrita, né? Então, assim, de orientador para orientador, ele vai lhe dar um conselho um pouco diferente. E eu sentia falta de ter algo que eu pudesse me embasar 100%. E eu espero que na disciplina eu possa agora ter esse embasamento teórico. Joia, muito bom. Espero que você tenha. Passa para Maria Clara. Bom dia. Vocês estão me escutando? Bom dia, meu nome é Maria Clara. Eu sou da Paraíba, sou formada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Campina Grande. Com relação à disciplina, primeiro eu queria falar, né, compartilhar que eu fui, durante a graduação, monitora de uma disciplina parecida, né, que é metodologia de pesquisa e comunicação científica, logo nos primeiros períodos da universidade. E era uma disciplina que ninguém estava nem aí para ela, né, durante a graduação, as pessoas não davam a menor importância. E aí eu fui ser monitora e ficava todo mundo, nossa, que lezeira, tu tá sendo monitora dessa disciplina. Só que eu percebi que foi uma disciplina que, assim, me ajudou bastante, principalmente quando eu fui fazer meu TCC, facilitou muito minha vida e eu vi que as mesmas pessoas que diziam que não era importante, depois vinham até me procurar para pedir ajuda. Só que aqui é diferente, né? A gente tem outra perspectiva com relação ao mestrado, são pessoas que estão focadas nessa área da pesquisa, da construção de trabalhos, e a importância aí é gigantesca nessa disciplina. E minha expectativa é que ela, assim como a disciplina que eu cursei na graduação, me ajude bastante na produção do meu trabalho final, mas que durante o caminho eu possa ser ajudada no meu desenvolvimento, né? E aí, outra coisa também é que durante a graduação eu participei de um projeto que, apesar de ele não demandar um produto final como um artigo, algo desse tipo, era mais um relatório, mas eu tive muita troca no laboratório que eu trabalhava com o pessoal. E eu espero que isso também possa acontecer na disciplina, porque eu senti que foi algo que me fez aprender muito, foi essa troca com pessoas que tinham mais experiência, técnicas diferentes, um aplicativo que me ajudava, por exemplo, a fazer referência, que me fazia ganhar muito mais tempo. E eu espero que isso também possa acontecer na disciplina, essa troca. Opa, próximo, Nicolas. Obrigado, Maria Clara. Bom dia, pessoal. Meu nome é Nicolas, sou formado em Engenharia Ambiental e Sanitária pela UFAL. Eu acredito, né, que a disciplina acho que pode preencher uma lacuna, né, visto que os cursos de graduação eles não têm foco na publicação de artigos, principalmente em revistas e periódicos, né?
Normalmente nós temos uma disciplina, né, metodologia científica no começo, mas nós estamos entrando num curso de graduação sem perspectiva de um tema e as ideias meio que somem, né, durante essa disciplina. Então, acho que nesse sentido, particularmente, eu percebo a necessidade de me aprofundar também nas técnicas de leitura, escrita e revisão de artigos, de periódicos, que possam otimizar o processo de publicação em revistas e congressos até que possam ser mais relevantes dentro da área de atuação. Ótimo, Nicolas. Obrigado pela sua participação. O Juan agora, próximo. Opa, bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Sou Flávio Juan, sou formado em Engenharia Civil pela atual UMJ, que é a antiga FAT. Eu estou na segunda especialização, mas é algo muito diferente do que eu já fiz. Eu creio que é algo novo para todo mundo. O meu grande receio é referente ao desenvolvimento da tese, né? Pois é muito novo para mim tudo isso. Eu tenho um certo costume de leitura, e o que eu noto em alguns trabalhos científicos é a boa intenção do autor em falar um determinado assunto, mas, pelo que eu noto, ele não consegue, às vezes, alcançar. Minha metodologia de pesquisa é simplesmente jogar no Google um determinado assunto e lendo o que eu pudesse. Aí, o que eu espero é poder ter uma boa base de como pesquisar um trabalho científico até aprender a desenvolver com a técnica que se exige, porque não é algo que a gente encontra na graduação ou qualquer outro tipo de especialização. Então, para mim, foi um ganho enorme uma disciplina como esta. E é isso. Juan, obrigado pelos comentários, achei muito relevante. Anotei um aqui para comentar depois. Sara Ramos. Bom dia, todo mundo. Eu sou Sara, formada em Engenharia Civil pelo SESMAC. Eu tive uma disciplina no final da graduação que era sobre trabalhos científicos, mas era direcionada mais para a produção do TCC. E não foi tão aprofundada, mas foi bem importante para que a gente pudesse direcionar no final do curso a terminar a graduação com um trabalho bem feito, né? E eu acredito que essa disciplina vai me fazer aprofundar mais ainda em relação à aprendizagem sobre como escrever e principalmente o hábito da leitura, porque é muito assim para a gente que é mais da parte de cálculo e essas coisas e lê muito pouco. Eu, por exemplo, estou passando por uma situação agora, justamente nessa pandemia, quarentena, que eu tenho que terminar é um artigo final da minha especialização em BIM, e eu preciso ler muito, até porque ler vários artigos, então isso, eu espero que essa disciplina também me ajude a ter ferramentas e mais, assim, aprendizado em relação a ler e escrever, né? Para escrever melhor e ter um trabalho melhor. Ótimo, perfeito. Obrigado pelos comentários, Sara. Vamos passar agora para Tássio. Bom dia, professor. Tá me escutando? Então, meu nome é Tássio, sou formado em Engenharia Ambiental e Sanitária pela UNIT, no ano de 2018. A minha percepção sobre a disciplina também, eu acredito que PAC vai me trazer o fortalecimento assim, das técnicas de escrita para artigo científico, que é algo que é bastante importante. A gente sabe, lógico que todo mundo sabe escrever, mas eu acredito que a linguagem técnica e científica para artigo tem que ser um pouco mais diferente, né? Um pouco mais técnica, né? Como a própria palavra fala. E, além da escrita, eu acredito que é importante também saber ler e ler os artigos certos,
e mais relevantes, que tenham credibilidade, né, para a comunidade científica. Eu acredito que PAC vai ser bem importante para justamente a gente sanar essas dificuldades. Ótimo, Tasso. Perfeito sua percepção com relação à leitura, à linguagem científica. Vamos passar, então, acho que é o último, Thaís Barros. Bom dia, professor. Um pouco difícil ser a última, né, já que todo mundo falou tanta coisa. Mas vamos lá. Sou formada em Engenharia Civil pela UNIT. Apesar de ter uma das primeiras matérias de metodologia científica, algo que a gente no começo não presta atenção, não dá tanta ênfase, porque tem tantas matérias mais, assim, no momento para a gente mais importantes, né, como cálculo, é um mundo novo, a gente não dá muita importância para metodologia científica. Mas eu só vim ter também interesse muito em fazer publicação já no fim da minha graduação, e também que é algo que fui aprendendo na cara e na coragem, estudando, pesquisando, vendo normas, vendo aulas, né, para poder fazer TCC, para poder fazer publicação de artigos. E eu acho que essa matéria ela vem para aumentar a qualidade da pesquisa da gente, né? Já que a gente vem com um tema, a gente vem com um assunto, e eu acho que essa matéria ela vai nos dar uma qualidade melhor e facilitar a produção, já que a gente provavelmente vai estudar leitura, a escrita e até algumas ferramentas que podem nos auxiliar na produção, né? Tornando tudo isso mais prático. Obrigado, Thaís, pela tua percepção, os comentários, pela tua apresentação. Pode colocar o áudio no mudo aí, ok? Bom, eu acho que foi muito boa essa apresentação, essa rodada de apresentação, e vocês trouxeram percepções, assim, bem interessantes, né? Sobre a questão da metodologia científica, sobre a escrita, sobre o que a disciplina pode trazer para melhorar a qualidade da pesquisa. Então, anotei aqui algumas coisas bem interessantes do que vocês colocaram. Realmente, na graduação, o foco é o ensino profissional. Então, vocês entraram na graduação para fazer um curso profissionalizante. Então, a metodologia científica dada na graduação, ela não tem muito a ver, não, com o ambiente de pós, porque o objetivo da metodologia científica na graduação é escrever textos acadêmicos. Pode ser gerais, pode ser monografia, pode ser um relatóriozinho para uma determinada disciplina, e é por isso que essa disciplina na graduação ela é vista logo no início, por conta exatamente dos documentos acadêmicos que vocês precisam produzir ao longo da graduação. Mas eu já lutei, né, por exemplo, para que o supervisor de TCC, existe sempre um professor, né, que é o coordenador do TCC, dos cursos. Eu sempre coloquei, né, nas reuniões de colegiado e no conselho, que esse coordenador, ele poderia ter um papel de passar um pouco, né, sobre metodologia científica aplicada mais no TCC, porque realmente, como vocês têm essa disciplina logo no começo da graduação, e, enfim, com um monte de outras disciplinas, né, em paralelo, principalmente cálculo, física, né, quem vai na área de exatas, dificulta um pouco a questão da aprendizagem, mas ela não pode sair do começo do curso por conta da produção de trabalhos acadêmicos que vocês precisam fazer ao longo do curso. Mas eu ainda acho que deveria ser dado um foco maior no final do curso também para a questão de elaboração de TCC, porque muitas vezes o TCC ele já tem caráter científico, não tem caráter técnico, um TCC.
Principalmente quem está em instituição de ensino superior, pública, né? Onde a pesquisa é mais forte, não quer dizer que não exista em outras instituições, claro que existe, e com qualidade também em outras instituições, mas às vezes a gente tem um ambiente mais fortalecido dentro da universidade com relação à pesquisa do que no ambiente privado, e os trabalhos de TCC, eles costumam seguir uma linha científica. E o aluno, quando chega ali naquele momento, ele não tem um embasamento de escrita científica. Ele tem um embasamento de escrita de texto acadêmico geral. E que é diferente. Então, a gente vai, ao longo do curso, né, passar essas técnicas para vocês, né, e mostrar essa diferença. Né? Porque um TCC, para eles, assim, sendo bem direto, né? O que é um TCC? Um TCC é uma monografia. Uma monografia, ele discorre sobre um determinado tema. Assim, não necessariamente num TCC a gente tem que produzir algo novo, certo? A gente pode dar uma contribuição técnica, a gente pode fazer uma revisão bibliográfica para um melhor entendimento. Isso já basta. Isso já é um TCC. Mas em alguns cursos, né? A gente vê o potencial dos alunos e consegue, em função disso aí, em função das ferramentas que se dispõe ali, né, no ambiente da instituição, você consegue definir temas ali com um viés mais científico. Né? Mas, obviamente, tem uma dificuldade, né, não de execução em si, mas da escrita. Muitas vezes a gente barra em dificuldade de escrita científica, quando já tem um TCC orientado nessa linha, e aí eu acho que falta isso ainda no ambiente de graduação, né? Aí eu acho que o professor, o coordenador, poderia dar uma contribuição nesse sentido. Uma coisa importante que vocês comentaram aí, muitos de vocês, é a questão que agora vocês já têm um amadurecimento maior, né? Percepção mesmo sobre educação, ciência, sobre a contribuição que vocês podem dar, né, nesses quesitos. Então, eu acho que isso é relevante. A gente não é importante dizer aqui que a gente não vai focar apenas na escrita. Eu não vou formar aqui, né? O objetivo da disciplina não é formar publicadores ou escritores científicos, não. O objetivo é formação de cientistas. Então, tem toda uma base conceitual por trás disso tudo que a gente precisa saber. Então, a gente vai comentando ao longo da disciplina, mas é muito relevante também saber direcionar a leitura. Saber, que vocês colocaram aqui, direcionar a leitura. Fazer boas revisões bibliográficas. Saber ler, saber escrever. Isso tudo tem uma importância muito grande na escrita. O saber ler. O que ler. O que selecionar, né, de leitura científica para compor o meu trabalho. Tudo isso vai melhorando também a qualidade da pesquisa. No final das contas, isso vai melhorando a qualidade da pesquisa. Tudo, para alguns, teve uma fala que me chamou a atenção, né? Para alguns, tudo isso é muito novo. Isso eu tenho a plena consciência, né? Porque a turma, ela é heterogênea. Um curso de pós-graduação em engenharia civil, né? Primeiro, a gente está na área de exatas, né? Na grande área de conhecimento de engenharia civil. Aí tem a engenharia sanitária e vem recursos de saneamento, né? As sub-áreas, né? A gente está dentro desse ambiente. Um curso de pós-graduação em engenharia. E é um curso que visa formar cientistas, né? Como é um curso estrito sensu. Então, para muitos, isso é um ambiente novo, do geral, né? Muitos estão acostumados com cursos de especialização, né? Pós-graduação na área lacto sensu,
ou muitos estão acostumados com um enfoque mais técnico, tá? Por trabalhar mais, né, em empresa de consultoria. Então, o que a gente vai tentar aqui conversar e discutir é que tem realmente, né, vai ter uma diferenciação em relação a esses nichos, né, tecnológicos e enfim, lato sensus, né, também. Então, é diferente o ambiente, é diferente a escrita, a gente vai ter que puxar esses elementos e a gente, ao longo do curso, vai tentar nortear vocês nesse sentido, para que vocês consigam diferenciar bem. Então, vai existir dificuldade, né, para essas pessoas, é diferente o jeito de redigir, e existem técnicas específicas, mas fiquem tranquilos, né, que a intenção é que todo mundo saia nivelado, né? Quando vocês entram no curso de graduação, existe muito isso, né, de diferenças de níveis de formação do que vocês vieram ali no ensino médio, né? No ensino médio. E até alguns cursos de graduação oferecem cursos de nivelamento logo no início, exatamente, né, para acertar essa questão, nivelar o conhecimento. E a partir desse nivelamento, seguir em frente para ter um melhor rendimento, né, ao longo do curso. E a intenção nossa aqui é nivelar também. É nivelar em termos de conhecimento, né, sobre essa temática específica, né, que é enfim, filosofia de ciência, de educação e também redação científica e metodologia científica. Então, a gente vai tentar chegar nesse ponto. Teve uma fala que me chamou a atenção, né? A minha metodologia científica é baseada no Google, tá? Então, é uma coisa que hoje a gente precisa ter cuidado sobre isso. O Google é uma ferramenta excelente, mas ela não pode ser a ferramenta exclusiva, né? Num caso, para fazer uma pesquisa científica de qualidade, ela não pode ser a ferramenta exclusiva de busca. Então, a gente vai ensinar ao longo do curso, né, quais são as melhores ferramentas de busca, né, para artigos científicos, para que estes, né, venham a compor a minha revisão bibliográfica. E outra fala que me chamou a atenção foi a questão do hábito da leitura. Eu acho que tudo parte disso, né? Um bom cientista é um bom leitor, antes de tudo. É um bom leitor de textos científicos. Não é um leitor geral. Não é um leitor de romances, de obras de ficção, não. Também, mas é um leitor que também consegue ler textos científicos, tá? Então, eu acho que esse hábito de leitura precisa ser construído, a leitura de textos científicos de alta qualidade. Eu acho que esse é um dos pontos mais relevantes. Na graduação, a gente não está acostumado a isso. Não está acostumado em ler, em pegar, em poucas exceções, né? Vamos dizer assim, toda regra tem exceções, mas, no geral, o aluno não está acostumado em fazer leituras de alto nível, assim, né, com relação a textos científicos, né? Então, a gente, ao longo da disciplina, vai tentar mostrar a vocês, né, quais são os artigos e quais são os elementos, né, os indicadores que eu vou usar para dizer se esse artigo aqui é melhor do que esse. Se eu tenho 2 artigos, né, muito parecidos, né, na mesma temática, qual que eu devo usar? Que tem conclusões parecidas, resultados parecidos, né? Qual que eu devo usar qual que eu primeiro, qual que eu devo ler dos 2, né? Eu acho 2 muito parecidos, mas qual que eu devo ler dos 2? E, consequentemente, se ele vai ou ser ou não incorporado na sua revisão, é fruto dessa leitura que você vai fazer. É fruto da análise crítica
que o cientista ele tem que fazer da leitura, e aí vem a seleção para compor, mas isso a gente vai falando também ao longo da disciplina. Bom, em resumo era isso, gostei bastante dessa parte introdutória. Antes de fazer a apresentação aqui, eu vou passar aqui rapidamente o próximo slide. Pronto, acho que funcionou. Eu estou com 2 computadores aqui, pessoal. Eu estou com um computador passando, né, com o sistema aqui de estúdio e o outro para ver se realmente está tudo funcionando aqui. Então, às vezes eu olho para esse lado de cá, que não é o lado da câmera, né, porque tem outro computador aqui também em paralelo, né, eu estou vendo a apresentação, está tudo em ordem. Bom, esse aí é o nome da disciplina, né, publicação de artigos científicos. Ela é dada no primeiro bimestre do curso de pós-graduação em recursos de saneamento, a carga horária é de 45 horas. Então, tem um ponto relevante nessa questão da carga horária, é que o colegiado aprovou, né, nessa situação emergencial, que 25%, né, obrigatoriamente 25% do curso, ele seja dado online, da maneira que a gente está dando aqui. Então, são 25% de 45 vai dar 11,25 horas. 11,25 horas daria, sei lá, umas 8 aulas, né, de 1h30. Então, só que a gente vai precisar um pouco mais do que isso. O meu planejamento é em torno aí de 10, né, ou 12 aulas no máximo aí para fechar. 10 aulas, a gente ficaria com a disciplina em um encontro semanal, a disciplina em 2 meses e meio, e 12 aulas, então, em 3 meses, que é exatamente o período, mais ou menos aí o período, né, da disciplina, uns 3 meses, assim. E outra coisa relevante a se falar sobre a questão da carga horária é que a maior parte da carga horária vai ser de atividades à distância. Então, eu tive que pensar bastante ontem, né? O que eu teria que fazer como atividade, né? Extra esse momento aqui, né? Online, para que vocês consigam continuar, né? A aprofundar o conhecimento fora dessa conversa, desse bate-papo que a gente está fazendo. Então, eu vou mostrar para vocês aí, logo na sequência, né? O que é que a gente vai fazer nessas outras horas. Então, são 45 horas, né, de carga horária, onde um terço da disciplina vai ser dado online, esses encontros que a gente está fazendo hoje, e 2/3 da disciplina vão ser de atividades à distância. Então, vocês precisam dar mais importância exatamente nas atividades de distância do que nas aulas. Então, vocês não vão conseguir cumprir a disciplina. Então, eu tive que bolar uma metodologia aqui, um plano, né, de disciplina para que a gente tivesse uma melhor qualidade, né, com relação a essas atividades à distância. Bom, antes de começar, eu vou puxar aqui um slide. Beleza? Vocês estão visualizando o PDF aí? Eu vou começar, então, a disciplina contando essa historinha. Não sei se alguns já viram essa historinha. Quem já fez aí curso de metodologia científica, aí já tem talvez já tenha escutado essa historinha, não vai ter graça. Mas, enfim, a historinha era o seguinte: uma vez um aluno de mestrado, né, que entrou num curso de pós-graduação e ele tinha um problema a resolver. E o problema era atravessar o rio que cortava a cidade. Só que esse rio era muito caudaloso, tinha uma vazão muito grande e muito largo, né? E não havia um meio seguro de atravessar esse rio. Então, o aluno de mestrado, por iniciativa própria, isso é muito importante, né, na pesquisa, né, que o aluno ele seja proativo, que não espere, e nesse caso ele foi proativo. Ele estudou
várias coisas conceituais, né, como a questão de molécula da água, comportamento do rio, correnteza, gravidade, hidrodinâmica, um pouquinho, né, sobre o ciclo da água, sobre processos hidrológicos, escoamento superficial. Então, ele estudou tudo isso e ele colocou uma solução que era desenvolver uma catapulta para que as pessoas pudessem atravessar o rio. Ele viu que era perigoso e ele resolveu, então, colocar uma catapulta, tá? Para fazer essa travessia. E ele projetou essa catapulta, né? Fez um projeto e, finalmente, ele chegou no seu projeto, né, ali, né, a catapulta já elaborada. E aí ele fez os experimentos. Os experimentos primeiro experimento, ele pegou 100 pessoas para atravessar o rio via catapulta e apenas 5% sobreviveram. Então, 95%, infelizmente, morreram, né? E a conclusão que ele teve nesse estudo foi que a solução, ele tinha potencial, a solução, porque 5% sobreviveu, mas que poderia ser melhorada. Então, aí ele fez um segundo estudo, onde ele pegou a mesma amostra, né, 100 pessoas, mais 100 pessoas, e além da catapulta, ele usou um paraquedas, e 50% sobreviveram. Então, com isso, ele viu que essa alternativa, né, melhorava de forma substancial, né, a questão da travessia, em torno de 1000%, né, em relação ao primeiro experimento, mas que ainda poderia ser melhorada, porque, né, 50% sobreviveu, 50% não. E aí ele fez um terceiro experimento, e com a catapulta e um colchão de ar do outro lado, e 95% sobreviveram. Então, ele concluiu que os resultados são satisfatórios. Eu queria destacar isso aí, que esse termo, eu acho que aparece na maioria das pesquisas científicas, né, a gente vê esse termo, resultados satisfatórios. E aí ele concluiu, né, o trabalho dele e colocou uma recomendação, que seria ajustar um algoritmo da catapulta aí com o peso, né, porque ele viu que as pessoas mais leves, né, iam mais longe e passavam do colchão de ar e aí morriam. E daí ele disse, não, vamos propor então um algoritmo aqui para ajustar a força aqui, né, de lançamento da catapulta em função do peso da pessoa. E aí, mas esse problema está resolvido. Bom, qual é o problema disso tudo? A dissertação aí foi pronta, o texto entregue, e a dissertação foi aprovada ou reprovada. O aluno foi reprovado. Apesar dele ter feito tudo, né? Ele fez a dissertação, fez os experimentos, o texto foi entregue, mas, enfim, a pesquisa científica, a pesquisa que ele desenvolveu foi reprovada pela banca, né, que avalia o trabalho. Beleza. Mas por que o aluno foi reprovado? Tem uns pontos relevantes aqui dessa historinha para contar. Primeiro, um dos pontos mais importantes, o aluno ele não fez a revisão correta, a revisão bibliográfica correta. Então, por quê? Porque existem outras maneiras, né, como vocês sabem, de atravessar um rio, como estruturas hidráulicas, né, pontes, teleféricos, barcos, onde 100% das pessoas ficariam numa boa, né, iam sobreviver. Então, acreditava ser a primeira, mas o aluno, ele acreditava que era a primeira pessoa a tentar resolver o problema. Então, a percepção de conhecimento científico que ele tinha era muito limitado. Então, apesar desse... Então, em função dessa limitação, né, de conhecimento científico que ele tinha, ele não conseguiu fazer uma revisão bibliográfica abrangente
Então tem esse problema, né? Então, como ele era o primeiro, ele pensava que estava fazendo tudo certo, mas tinha uma revisão mais abrangente. Então, a questão da limitação do conhecimento científico, né? Isso é muito relevante. Isso é uma coisa que vocês precisam perceber e tomar cuidado com relação a isso. Às vezes, nossa percepção de conhecimento ela é muito limitada às fronteiras de uma universidade, de um estado, de uma nação. Mas o conhecimento científico ele é muito mais amplo. Ele não tem ciência não tem fronteiras. Essa é a mensagem. Tá? Então, a revisão ela precisa ser abrangente, ela não pode ser limitada a trabalhos nacionais ou TCCs ali dentro do... Muitas vezes a gente pega num TCC, né? Só o conhecimento local mesmo. O professor está dizendo, olha, faz isso aqui. Faz isso porque assim vai dar certo. E a gente nem se preocupa não se preocupa na questão de ampliar, né? Será que essa alternativa que o professor tá me dando realmente é o que é a alternativa que está na fronteira do conhecimento? Então, a fronteira do conhecimento, a gente só pode alcançar ela com leituras, né? Com a leitura, com a revisão bibliográfica adequada, para que a gente não caia nessa armadilha, tá? De uma revisão não abrangente. E aí, no final, vem alguém de fora, vem um cara de uma banca, né? De fora das fronteiras, né? Da universidade, que vai acontecer, isso vai acontecer. Pelo menos um dos membros da banca é de fora, e aí você acreditando que aquela alternativa foi a melhor, aquela metodologia científica foi a melhor, e que os resultados são inquestionáveis em função da robustez da metodologia científica, e no final não era, porque a revisão foi limitada. E eu não alcancei a fronteira do conhecimento. Aí vem alguém de fora e abre os nossos olhos e reprova a nossa dissertação. Então, isso precisa, né, tem que tomar muita atenção. O aluno, ele usou a primeira ferramenta que encontrou. Ele fez uma pesquisa no Google, vamos dizer assim, né? Fez uma pesquisa numa ferramenta de busca, encontrou a primeira ferramenta e usou. Isso é um problema. Então, a base, então uma coisa que a gente precisa também já perceber logo do começo, né? Qual é a base, né, editorial? Quais são as bases editoriais que existem que comportam os artigos científicos? A gente, às vezes, é muito limitado. Acho que já ouviram falar sobre Web of Science, por exemplo, né? Scopus. Então, essas são duas bases diferentes, mas a gente não pode se limitar a essas bases. Tem outras bases editoriais que não conseguem, através de uma busca, né, no Web of Science, esses artigos eles não vão ser enxergados. Então, é importante que o aluno ele conheça quais são essas ferramentas de busca, né, e quais são as bases editoriais mais importantes, né, no meio científico, tá? Então, isso é importante. A outra questão aqui, a comparação dos resultados com o seu próprio trabalho. Você viu lá, né? Ele fez um experimento, depois ele viu que podia melhorar, fez o segundo, depois ele viu que podia melhorar, fez o terceiro. Só que a comparação é com o seu próprio trabalho. Muitas vezes a gente vê muito trabalho nesse sentido, né? De usar o conhecimento local, regional, nacional para sustentar a sua conclusão e por isso, né, indicar, né, que aquele resultado ele foi satisfatório ou foi muito melhorado em relação a um trabalho que foi desenvolvido pelo o próprio grupo de pesquisa ou pelo próprio pesquisador. Isso não é referência. Trabalhos regionais, né, usados como base para que vocês percebam, né, que o teu produto ele melhorou ou piorou, vocês vão cair, né, numa armadilha
de limitação mesmo, né, de fronteira científica, e esse tipo de comparação ela nunca pode ser feita. Então, não façam jamais isso. Então, uma boa revisão minimiza esse efeito. Outra questão do problema local, tá? Então, como eu já comentei aqui, né, também, a percepção local, e aí ele estava muito focado assim em resolver, a fazer a travessia num local específico, num rio específico. E muitas vezes, pessoal, isso aqui é muito relevante, né, esse ponto aí, porque assim, não tem problema de você fazer uma pesquisa baseado em, por exemplo, numa espécie, uma espécie de vírus, uma espécie de mosquito, ou numa bacia hidrográfica regional. Muitas vezes a gente tem, né? Meu trabalho é no Rio Reginaldo, meu trabalho é na bacia do Rio Pratagi. E a gente não consegue generalizar, porque a gente só está enxergando o problema local. Então, isso é outro problema grave, né? Dessa visão muito focada a problemas locais e sem ter uma visão holística, né, do problema, onde você não consegue encaixar em conclusões gerais, porque o teu problema é tão local e você não consegue enxergar, fazer uma contribuição, né, do teu trabalho para questões mais gerais. E isso, todo trabalho científico ele tem que ter essa preocupação. Apesar do objeto ser regional específico, ele precisa dar uma contribuição geral, tá? Então, apesar, por exemplo, do vírus da malária, né, ser em regiões específicas, o problema ele é maior, muito maior do que esse, né? Porque trata de doença, então, e é um problema global. Então, a gente precisa dar um foco global para questões, para problemas regionais. Por exemplo, uma bacia hidrográfica em si, o meu estudo foi na bacia hidrográfica tal. Aquela bacia hidrográfica, ela tem características gerais que são de interesses maiores em outros lugares do mundo, para pesquisadores de outros lugares do mundo, onde também as bacias apresentam as mesmas características. Então, a gente precisa trabalhar com termos generalizados, como bacias, por exemplo, né, cheias, secas, ou bacia de clima tropical, bacia de transição climática. Então, são termos gerais, porque uma bacia de transição climática não existe só no leste do Nordeste. Existe em outros lugares. Então, quando a gente começa a generalizar o nosso objeto, você amplia o interesse de leitura e de contribuição também, porque num trabalho científico você vai estar sujeito a críticas, né, construtivas, e pode ser negativa, pode ser positiva, mas todas levam à construção do conhecimento. Então é muito importante a questão dessa questão do problema local, e parece que existe um vício na graduação, né? Tem essa questão do vício da graduação, do aluno resolver problemas locais, técnicos, né? Isso é normal, todo do curso de graduação, o objetivo é profissional, então, e aí a gente não consegue enxergar coisas maiores, né, do ponto de vista científico, né, de contribuição. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar, né, esse ponto relevante, né, de ampliar de forma maior, né, nossas conclusões. Outro ponto importante aqui dessa historinha foi a falta de comunicação com o orientado. Aí é o lado do professor, entendeu? O professor
aconteceu uma falha de comunicação com o aluno. A culpa não é só do aluno. O aluno ele foi proativo. Isso assim, para a pesquisa é muito positivo. O aluno ele nunca pode esperar pelo orientador para desenvolver a sua dissertação ou sua tese. Ele precisa ser proativo e precisa fazer as suas proposições. Mas essas proposições, elas precisam ser discutidas com o orientador. O orientador, ele pode dar a temática para o aluno, certo? Diz, tu vai trabalhar com esse tema. Mas é o aluno que propõe a novidade, que destaca a lacuna. E essas proposições, elas precisam ser discutidas, né, de volta com o orientador, para que a pesquisa ela tenha um impulsionamento maior. Então, é muito importante nessa troca de comunicação. Ninguém faz trabalho sozinho. É muito difícil, né, você ver um artigo publicado com um só autor ali, né? É muito difícil. Existem trabalhos solos? Existem. Mas é exceção, mais exceção do que uma regra. O conhecimento científico, ele é construído de forma coletiva. Então, o orientador tem um papel relevante. A rede do orientador, a rede de pesquisa, né, de grupos, né, tem um papel relevante também. Então, é importante que vocês se enxerguem, né, como participantes de grupos de pesquisa, de grupos de discussão, de pesquisa, de comunidades científicas. Quem de vocês tem uma conta? Eu acho que todo mundo tem conta no Facebook e Instagram, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem uma conta lá no Facebook e Instagram. Mas quantos de vocês aí têm uma conta no ResearchGate? O ResearchGate seria a rede social do pesquisador, certo? Uma rede social de pesquisador. É lá onde a gente se enxerga, né, como comunidade científica. Eu me enxergo lá, eu enxergo exatamente, né, onde está a minha comunidade, quais são os participantes naquela temática, né? Eu sigo esses participantes, né? Eu sigo esses pesquisadores que têm maior relevância, eu vejo exatamente, né, as contribuições que eles vão fazendo ao longo do tempo, e aí eu fico na fronteira do conhecimento sempre, né? Porque eu estou vendo todo dia ali os artigos pingarem na minha temática, porque eu estou seguindo autores específicos, né, que são referências na área, na temática, e aí aquilo ali chega para mim diariamente. Então, são ferramentas que a gente precisa usar, né? Uma rede social hoje tem essa facilidade, né? Antigamente, as pesquisas, né, eram nas bibliotecas, né? A LG sabe bem aí, na minha época também, para a gente fazer uma revisão bibliográfica, a gente ia para a biblioteca lá do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, lá em Porto Alegre, e fazia uma pesquisa de artigos, né? E muitas vezes esses artigos eles não estavam online, teria que pedir via biblioteca. A biblioteca, ela comprava o artigo, né, e chegava, então era muito mais difícil do que é hoje, né? Hoje a gente tem ferramentas onde hoje os artigos caem no nosso colo, e tem várias maneiras, né? Mas a ciência hoje está complicada porque as editoras estão num processo aí enfim, né, de deixar essa ciência não popular, né, não disponível, porque elas cobram, né? Se eu baixo um artigo, elas vão cobrar. Então tem toda uma questão, né, por conta disso. O LG quer comentar alguma coisa. Tá? Pode falar, LG. Deixa eu desligar. Pode falar. Pode ligar o seu áudio e falar. Eu acho que eu já consegui. Estão me ouvindo? Sim. Professor, sobre essa questão de estar na fronteira, né, de participar das redes sociais de pesquisa, né? Eu participo também aí do ResearchGate, né? Não olho muito, né, mas
participo da Mendeley, né? Eu tenho uma conta lá ao mesmo tempo que hoje aí, pela colocação que você fez de que é mais fácil, né, a gente ter acesso à publicação em tempo real, né, de estar na fronteira, ao mesmo tempo assim, a gente é bombardeado diariamente aqui. Eu recebo cerca de 3 e-mails por dia com uma publicação no meu tema, né? Sim. A inteligência artificial do Mendeley já me manda aí 3 artigos todo dia, todo dia, né? Então, assim, fica cada vez mais difícil, né, a gente fechar uma revisão, né? Eu estou passando por isso agora, né? Você sabe um pouco aí da questão, mas Sim. como é que a gente lida com isso hoje, né? Assim, qual seria, né, uma recomendação que você daria, né, para fechar uma revisão e dizer, olha, a partir de agora não vai entrar mais nada, né? Eu cheguei na fronteira, né? Daqui para frente não vou ler mais, né? Mesmo que chegue aqui um artigo publicado, o que é que você podia recomendar a respeito? A minha recomendação nesses casos, né, quando a temática ela é abrangente, como tu falou aí, né, de machine learning, né, que você falou, foi isso, LG? É o meu tema, mas assim... Inteligência artificial. E aí a minha recomendação é tentar filtrar mais, né, sair, por exemplo, de inteligência artificial e colocar mais uma tag para filtrar mais essa questão. Então, quando o tema é muito abrangente, a gente deve colocar mais tags para fazer maiores filtros. E aí vai cair essa quantidade de artigos, né, que vai chegar na tua caixa. E aí você vai também pegar artigos mais alinhados com a tua temática. Né? Porque, assim, você tem uma metodologia, essa metodologia é aplicada em várias áreas de conhecimento, né, na área humanas, saúde, engenharia, e se você deixa esse filtro muito abrangente, aí vai cair muita coisa. Então, você pode fechar, por exemplo, na área de exatas, e depois, quem sabe, fechar mais uma tag ali na área, enfim, né, de uma temática específica. Enfim, se você for fechando muito, né, obviamente não vai chegar mais nada na tua caixa, né? Porque, eu quero inteligência artificial na engenharia, em recursos hídricos, e aí começa o filtro ficar tão restrito que aí a peneira não passa nada por essa peneira mais. Então, o que você fez está correto, né? É sair de geral, né? Do geral. E aí, se começar a pingar muitos artigos, né? A gente começa a filtrar. Colocar mais tags, né? Para o filtro. Outra questão que dá para fazer também, você falou do ResearchGate, né? Um ponto importante aí seria tentar seguir cientistas, né, mais assim orientados na tua temática, porque realmente, né, quem trabalha com inteligência artificial, tem muita gente trabalhando, né, principalmente na área de computação. Só que na área de computação a gente não vai ver muita similaridade com o que a gente quer fazer, assim, só em termos metodológicos. A metodologia ela é uma só, beleza, mas a aplicação da metodologia, essa aplicabilidade da metodologia em uma determinada área, ela é específica. Então, eu acho que precisa, se está caindo muita coisa, aí precisa fazer melhorar no filtro. Não sei se eu respondi. Obrigado. Valeu. E a última aqui, a última coisa que eu vou comentar é a escolha da variável. Então, por exemplo, ao invés de ele avaliar o número de sobreviventes, ele poderia ter escolhido o tempo de travessia, o custo para quem atravessa, o lucro, né, para quem leva, o custo de construir uma forma de travessia. Então, ele focou no número de vidas, no número de sobreviventes.
Então, às vezes, a variável, a gente escolhe variáveis erradas, né, para a nossa pesquisa. E eu vou dar um exemplo clássico, né, na nossa área, por exemplo, de saneamento. A gente vai em campo, coleta água, analisa 50 parâmetros de qualidade de água. E aí, a gente faz uma análise bem geral e aí vai discorrendo, né, sobre caracterização dessa variável, dessa de 50. Imagine um texto, né, onde você vai fazer essa caracterização espacial e temporal dessas variáveis, né, e não é objetivo. No final das contas, qual é a tua contribuição em si, né, onde você quer chegar, onde você quer contribuir. Você só está, na verdade, ali descrevendo, né, discorrendo ali sobre algumas variáveis, né, sobre variabilidade, né. Então, uma coisa muito importante é saber escolher a variável. Muitas vezes podem ser variáveis, né, que falem sobre algum fenômeno de interesse, como, por exemplo, né, a eutrofização. A eutrofização, ela pode ser uma temática geral e as variáveis específicas, operacionais, vamos dizer assim, né, as variáveis operacionais, elas são usadas para discutir sobre a temática eutrofização, onde o estado trófico poderia ser usado como uma variável teórica, certo? Uma variável que a gente chama de teórica, estado trófico, e aí as outras variáveis operacionais entrando para dar suporte às conclusões do estado trófico, que é a teórica. Então, isso é muito importante, saber escolher as variáveis. O metabolismo, né? O metabolismo é outra variável teórica. O metabolismo, ele é influenciado por várias outras variáveis, né? Oxigênio, carbono. Cada uma variável operacional dessa dá uma contribuição sobre o comportamento do metabolismo, certo? Se é um metabolismo autotrófico, se é heterotrófico, e as variáveis operacionais dando suporte. Então, a escolha da variável, ela é relevante quanto, assim, vocês precisam pensar nessa questão da variável teórica, porque elas geralmente são melhores vistas, né, pela comunidade científica. Elas enquadram melhor, né, o nicho científico da temática, né, para um determinado grupo, tá, de cientistas. Então, geralmente se trabalha com variáveis teóricas e não operacionais. Então, você vê que nesse exemplo aí, o aluno trabalhou na ponta, né, que foi o número de sobreviventes. Bom, eu vou fazer uma introdução rapidinho sobre a abordagem, depois a gente, na próxima aula, continua. Mas, assim, a minha experiência nesse assunto, né, ela não é tão grande assim, né? Acho que talvez vocês possam imaginar, o professor tem muita experiência na questão de metodologia científica, ou de, enfim, redação. Enfim, eu já tenho vários artigos publicados, né? Mas a minha formação não é na área de filosofia da ciência. Então, tem, por exemplo, pesquisadores até de maiores referências aí, né, nessa área, como o professor Zucoloto, né, da USP, o professor Gilson Volpato, onde eles dedicam praticamente 100% do tempo sobre o estudo, né, de metodologia e redação científica. E o restante ali, eles trabalham na sua área, né, de especialização ali. Por exemplo, o professor Zucoloto, ele é físico, o professor Gilson Volpato é biólogo, né, trabalha na área de fisiologia de peixes. Eu sou hidrólogo, tenho formação, sou formado em engenharia civil pela UFAL e me formei em recursos de saneamento ambiental. Então, a minha dedicação hoje ela é muito mais na parte específica, né,
nos temas que eu trabalho de forma específica, como geoprocessamento aplicado à qualidade de água, enfim, outras temáticas também na parte de modelagem hidrodinâmica, de qualidade de água e desenvolvimento de sistema de suporte de decisão, mas a minha parte de aprofundamento, né, de dedicação, vou dizer assim, de dedicação a essa temática, ela não é a maior parte, né, como outros professores que são referências aí na área, na temática de filosofia da ciência, metodologia científica, enfim, assim. Agora, o que é que me ajudou? O que é que me ajudou? Me ajudou foi eu acho que ao longo da minha trajetória na universidade e depois na pós-graduação, tanto no mestrado como no doutorado, foram as escolhas, né, de estar do lado de pessoas com uma visão diferente, né, do que é ciência, do que é contribuição científica, certo? Então, tem essa questão. Então, tem questões mais relevantes, né, com relação a estar do lado de pessoas, né, que têm uma visão diferente. Isso é muito importante. E, enfim, uma visão onde a especialidade ela fala mais alto, mas tem uma visão de fazer ciência, de dar uma contribuição na ponta, de ter o espírito comunitário. Então, eu tive a sorte, eu vou dizer assim, eu tive a sorte de, na minha trajetória, ter pessoas, né, que além de ser pesquisadores de grande referência, né, com relação a temas específicos, tinham visões também, na minha maneira, de forma correta e adequada, sobre o fazer ciência. E isso eu incorporei. Então, eu acho que todo ser humano ele é um produto das pessoas que passaram pela sua vida, né? Então, a questão de caráter, a questão de escolhas. Então, isso é produto também de onde você passa, né? Das pessoas que você conhece. E isso, eu tive a sorte, assim, de conhecer pessoas com nessa linha, né? De ter conhecimento grande, mas também de ter uma visão correta, né? Sobre sua contribuição no mundo, né? Do fazer ciência. Então, isso é importante. A questão da abordagem da disciplina, pessoal, eu vou fazer uma abordagem diferente, né, das disciplinas de metodologia científica que vocês vão encontrar diversos, se vocês colocarem no Google, né, metodologia científica, curso de metodologia científica, vocês vão achar uma porrada. E outra coisa é que as aulas provavelmente vão estar todas disponíveis, né, no YouTube, online, e aí vocês conseguem fazer. Só que a abordagem dessa disciplina não é focada exclusivamente na questão de metodologia científica e de redação. O nosso objetivo aqui é corrigir conceitos básicos, né? Formações conceituais básicas para formar um cientista melhor que consiga redigir textos científicos de alta qualidade. A questão da redação científica, da produção científica, ela tem que ser uma consequência, ela não pode ser um objetivo. Por isso que o objetivo dessa disciplina é ajustar conceitos para que vocês consigam ser melhores cientistas, consigam fazer melhor ciência, consigam construir melhor conhecimentos, identificar erros metodológicos, saber escolher de forma adequada a sua metodologia, saber fazer comunicação científica, não é simples, né? A comunicação científica. Comunicação científica, o jeito que a gente escreve, ou a forma que a gente apresenta os nossos resultados em forma de tabela, de figura, a forma como a gente apresenta uma análise, as técnicas estatísticas, né? Como isso vai chegar
apesar de muitas vezes, né, metodologias serem complexas, elas precisam chegar de formas claras e sucintas, né, concisas, né, para os leitores, para a comunidade científica. Então, e isso é um exercício que não é simples, de converter uma complexidade em uma coisa de fácil acesso à comunidade. Então, a gente precisa trabalhar muito a questão da comunicação científica, e existem materiais, né, eu vou colocar depois, né, específicos para que a gente consiga desenvolver melhor. Então, a abordagem da disciplina vai ser nessa linha. O objetivo é, como eu falei, né, é formar cientistas, não é de formar publicadores. Então, eu tenho eu trago isso comigo, né, eu vou focar, né, nessa questão da formação. Da formação. E a formação profissional, vejam só, o curso de pós-graduação, estrito sensu, ele tem essa missão de fazer a formação profissional de cientistas. Formação profissional de cientistas. Na graduação era uma formação profissional de engenharia, formação profissional em arquitetura, né, quem faz o curso de arquitetura. Na pós-graduação, antes de tudo, qual é o objetivo? Formar profissional de cientistas. Cientistas que vão contribuir com um determinado tema para uma determinada área. Mas o objetivo é formação profissional de cientistas. Educadores. Formação de pessoas que consigam fazer contribuição ao conhecimento global. E isso não é simples. Formar pessoas para contribuir ao conhecimento global. Por exemplo, se você quisesse se o objetivo fosse só escrever redação científica, metodologia, bom, hoje tem várias empresas de revisão, onde você pode contratar, fazer um texto, o texto não pode estar redondo, você manda o texto, você paga, a empresa revisa, um pesquisador da área vai lá pegar aquele texto, né, e vai fazer um texto mais redondo. Então, a redação científica, por si só, se você quiser não ter esse estresse, você pode pagar para alguém fazer. Só que, enfim, muitas vezes, né, um texto ruim, apesar pode ser um dos melhores revisores, né, eu posso também chegar na ponta a um produto ruim, né, mesmo após uma revisão paga. Então, eu acho que esse não é o objetivo. O objetivo do curso também é nos deixar independentes, né, para produzir textos de qualidade, para não precisar chegar a fazer uma revisão de redação científica. O que pode, né, o que é até recomendado fazer é uma revisão do inglês antes da submissão, isso é tudo bem, mas o pesquisador, o cientista, ele tem que ser autônomo, ele precisa ter autonomia de ter de perceber, né, que essas são ferramentas importantes, né, para a sua vida profissional. Como, por exemplo, o engenheiro, ele precisa da HP, hoje não tem mais nem HP, né? Na minha época, se o cara não tivesse um HP, não saía do lugar, né, na engenharia. Mas o cientista, quais são as ferramentas que os cientistas, né, precisam ter para que eu consiga produzir uma ciência de qualidade? Então, tem essas questões, né? A redação, o inglês, enfim, isso precisa ser aprofundado. Só pontuar a questão do inglês, pessoal, vocês têm uma oportunidade única, né, na pandemia, nesse período aí de isolamento, de fazer cursos de inglês online, alguns sem custo nenhum. O inglês, para redação científica,
você não precisa ser um fluente, né? Você precisa escrever bem. Você precisa ler bem inglês e escrever bem. O falar, ele já é a terceira opção para o cientista, né? Obviamente, né? Em reuniões acadêmicas, né? Onde você tem pesquisadores de fora do país, o inglês é a língua universal e se você participar de alguma reunião dessa, fizer um intercâmbio fora do país, você vai precisar dessa ferramenta, né? A língua inglesa e também a comunicação. Mas, pensando em produção científica, o que é mais relevante? Leitura e escrita. Uma escrita boa, né, ela nasce de um bom leitor, primeiro. Mas o bom leitor precisa passar por algum curso básico, né, para que vocês consigam atravessar, né, essa ponte aí, né, do conhecimento, né? Por quê? Porque 99% dos artigos científicos são escritos na língua inglesa. Então, se você não tem o inglês, muito difícil que a sua revisão seja abrangente. Então, vocês precisam dessa ferramenta do inglês, tá? Então, a minha recomendação é que a partir de hoje, quem não está nivelado, né, com o inglês nivelado assim, para seguir em frente, para fazer leitura, e depois a questão da redação, como eu falei, ela vai sendo aprimorada, né, com a questão da leitura também, que faça um curso nesse período, um curso rápido, tiro curto ali, um curso de tiro curto, né, para que vocês consigam evoluir. A gente, ao longo da disciplina, vai passar várias atividades, vários artigos. Vocês, como eu falei para vocês logo no começo, né? Vocês já vão fazer a revisão da temática aqui dentro da disciplina. Sem o inglês, não dá para fazer. E aí, peço que vocês foquem nessa primeira semana, principalmente nessa primeira semana. Curso de inglês intensivo. Curso de inglês intensivo online, né, pelo YouTube, para que vocês consigam evoluir com relação à leitura, principalmente a parte de leitura, né, agora. Então, quem não tem isso, faça de forma urgente, essa disciplina, sem essa ferramenta, não faz sentido. Aliás, estar na pós-graduação sem essa ferramenta não faz sentido. Eu sei que para alguns isso é bastante duro. É bastante duro ouvir isso. Se o meu inglês não está bom, eu não vou conseguir. Mas é a realidade. É a realidade hoje. Por quê? Porque as pesquisas são escritas em língua inglesa, os artigos, 99%, e a gente não vai conseguir fazer uma pesquisa de qualidade sem essa ferramenta. Não pensem que vocês vão conseguir sem o inglês, que vocês não vão conseguir. Tá? Vai cair no problema lá daquela historinha. Disciplina, a gente não vai exigir a publicação em si. Obviamente, se vier a publicação, vai ser muito bom, porque o aluno ele já vai cumprir a exigência da pós-graduação, né? Vocês precisam publicar um artigo, tá? Vocês precisam publicar um artigo que é uma exigência da pós-graduação para ter o diploma. Então, essa questão de o plano é diferente do artigo. Sim. Só que um plano bem feito, ele vai resultar num artigo também de alta qualidade. Então é importante o planejamento para dar esse passo em seguida. Se a gente consegue fazer isso dentro da disciplina, ótimo. Se a gente não conseguir, não tem problema. A gente vai se limitar a trabalhar mais no plano e melhorar essas questões conceituais, né, de cada um, com relação à leitura, com relação à filosofia da educação, filosofia de ciência, filosofia, né, do papel do cientista mesmo, né? Então a gente vai discutir essas questões para conscientizar melhor a questão da formação de cientistas. Então isso já é um passo.
Mas, ao final da disciplina, vocês vão precisar apresentar ou um plano de dissertação ou um artigo, certo? Na próxima live eu vou apresentar a equação. Já está aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Enfim, está aqui já. Eu vou colocar, inclusive, essa apresentação na nossa plataforma lá no SIGA, certo? E tem várias questões ali, por exemplo, testes rápidos, seminários, a prova, e a última avaliação é o manuscrito, né, que seria o texto que será submetido. A gente não está cobrando um artigo publicado. O aluno vai optar em desenvolver um manuscrito ou apenas um projeto de pesquisa. A opção, se ele optar pelo manuscrito, a nota que ele tirar no manuscrito vai ter a nota vezes o peso 0,4 para a média final. E se ele optar por fazer um projeto, certo? Um projeto de pesquisa, ele já vai ter uma penalidade em relação ao manuscrito, uma penalidade de 30%, a penalidade de 30%, para compor esse peso aí, né, na média final, né, dos 40%. Então, por exemplo, se você optar em fazer um projeto de pesquisa na disciplina ao invés de um manuscrito, a nota máxima que você pode chegar é 8,8, por conta dessa penalidade de 0,7. Se você optar em fazer o manuscrito, a nota máxima na média final é 10. Tá? Isso vai refletir no conceito, né? Porque o 8,8 vai dar conceito B. Então, por exemplo, quem escolher optar em fazer o projeto só, no máximo pode chegar em 8,8. Ou seja, conceito B. Não estou dizendo que o conceito vai ser B. Ele pode ser até B, pode ser menor. B, C ou D. Né? Ele pode chegar até o... Né? Mas, no máximo, você vai chegar a conceito B. Se você optar em fazer o manuscrito, você, no máximo, vai chegar a A, mas também, né, se for de baixa qualidade, pode chegar a B, a C ou a D. Certo? Então, dependendo dessas ponderações aí para compor a média final. Então, vão ser 4 avaliações, né? Testes rápidos, seminários, prova, vai ter uma prova conceitual, todo mundo vai ter a mesma pergunta, só que cada um vai ter um artigo diferente para identificar elementos ali do artigo. Então, enfim, apesar das perguntas serem as mesmas, as respostas vão ser completamente diferentes, porque cada um vai trabalhar num artigo exclusivo, e esse artigo, ele é de alta qualidade. A gente mede a qualidade pelo Qualis, né? O Qualis, a CAPES, né, instituiu a qualidade dos artigos em função do Qualis, CAPES, e a gente vai trabalhar só com o artigo nível A1, que são os melhores. E, enfim, se a gente chegar nesse momento da prova sem ter um inglês fortalecido a nível de leitura, a gente não vai conseguir fazer bem. Então, por isso que eu falei, o inglês, ele precisa já estar desenvolvido, né? Vocês precisam desenvolver o quanto antes. Quem não está ainda com um nível legal, foca nessas semanas no inglês, em cursos, né, de leitura mesmo, técnica, né, científica, né? Então, acho que vai ser muito importante. Então, é isso. A gente encerra por aqui. Queria agradecer a presença de todo mundo e desejar uma ótima semana e dizer que na semana que vem, nesse mesmo horário, né, 8 horas, a gente faz a próxima live. Tá bom? Tudo de bom e até semana que vem, então.